Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Essa é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar falando assim para a igreja, né? E eu estou muito feliz, ciente da responsabilidade que é, né, falar da palavra do Senhor. E todo esse tempo que já faz um tempo que o Isma me perguntou se eu poderia estar compartilhando com os irmãos sobre a palavra de Deus, e faz umas 3 semanas que eu venho meditando e conversando com Deus, e Deus tem falado comigo assim, sobre a história do missionário que ele pregava num país que era um país muçulmano, e ele foi condenado à forca. E na hora de enforcar o missionário, perguntaram para ele se ele não estava com medo. A última palavra dele, perguntaram para ele se ele não estava com medo da forca, né, no momento que ele estava próximo a passar. E ele falou que o medo que ele tinha, o temor que ele tinha ali na forca não era maior do que quando ele subia no púlpito para pregar o Evangelho. E eu confesso que eu falava, poxa Deus, fica me lembrando disso, só me deixa mais nervoso, né? E aí Deus falou comigo, lá em João 3,11, que ele fala, na verdade, eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Então o Espírito Santo falou comigo assim, de uma maneira, vai lá e fala o que eu estou falando para você, né? Não prepara algo para falar para a igreja, né? Fala o que eu tenho falado para você. Então, assim, eu tenho vivido um momento muito gostoso assim, na presença do Senhor, de busca, de intimidade com Deus e com a sua palavra, né? Então, sim, a gente vive num mundo também, né, estamos vivendo aí, quando eu digo mundo, falo do meio evangélico, né, principalmente, a gente tem vivido momentos de muita tensão, né, entre as igrejas, né? A gente tem vivido um momento de muita crítica, né, muitos escândalos, e é muita gente querendo tocar no altar de Deus, é muita gente querendo segurar na mão de Deus, entrar na presença de Deus, mas as pessoas estão se esquecendo de que para tocar no altar de Deus, para entrar na presença de Deus, você tem que morrer, né? E esse morrer é muito difícil, né? Morrer para poder ganhar a vida, né? Aquele que perde a sua vida, né, ganha ela, né, na verdade, na presença de Deus. Então eu queria começar com um videozinho. Essa coisa está carregada? Não acho que esteja. Só tem um jeito de saber. Escuta, eu preciso desse livro. Quer dizer, eu quero o livro e você. Mas se me fizer escolher, eu te mato e pego o livro. Por quê? Por que quero o livro? Eu cresci com ele. Conheço o seu poder. E se você o ler, você também sabe. É por isso que o queimaram depois da guerra. Sabe, sobreviver é um ato de fé. Construir esta cidade é um ato de fé maior ainda, mas eles não entendem isso. Nenhum deles. Eu não tenho as palavras certas para ajudá-los, mas este livro aí tem. Quer saber? Eu admito que tive que fazer coisas que eu odeio para construir a cidade, eu admito. Mas se tivéssemos este livro, eu não teria feito. Agora imagine. Imagine que diferente, que justo esse mundo seria se tivéssemos as palavras certas para a nossa fé. As pessoas iriam entender por que estão aqui, o que estão fazendo, e não iriam precisar de nenhuma motivação repulsiva.
Não é justo manter este livro escondido. Tem que ser compartilhado com outros. Tem que ser divulgado. Não é isso que você quer? Com todo o meu coração e alma. Eu sempre acreditei que encontraria um lugar para este livro. Um lugar onde ele seria necessário. Mas eu ainda não encontrei. Adoro esse cara. Alguém sabe que filme que é esse? Livro de Eli. Esse filme é interessante porque é um momento, um tempo de guerra, né? Onde esse personagem, ele carrega... Em nenhum momento no filme fala que é a Bíblia, mas a gente consegue entender pelo que se passa, pelo que eles falam, que é a Bíblia, né? E ele luta com unhas e dentes porque ele sabe do poder do livro. E o outro personagem, ele também sabia do poder desse livro, né? Mas o poder que ele queria desse livro era um poder diferente, né? Era um poder que traria forças para ele, né? Uma coisa que traria superioridade, né? Para ele construir a cidade, né? Traria um poder que não seria o poder revelado de Deus, mas o poder dos homens, né? Porque seria o poder, ele usaria as palavras da Bíblia para poder convencer as pessoas daquilo que era a vontade dele, né? Para poder centralizar o poder dele. E muitas vezes, assim, a gente é tentado para isso também, né? Muitas vezes na nossa caminhada, não tentado fazer isso para outras pessoas, mas na verdade para a nossa própria vida. Que a gente acha que a palavra de Deus é um espinafre, igual o do Popeye, que você vai lá, toma, né, no momento que você está lá, deixa eu ler aqui um versículo para me fortalecer, né? Então vai lá e toma, dá uma força instantânea, mas essa força instantânea, ela não nos curaria da anemia do espírito e da fraqueza da alma. O tratamento da palavra de Deus somente é eficaz se a gente seguir a prescrição e tomar a nossa dose diária da palavra da vida. O que seria tomar essa nossa dose diária da palavra da vida, né? É o contato direto com a palavra de Deus. A palavra revelada do Espírito, através do Espírito dos nossos corações. Então o Senhor deixou a sua palavra para que a gente pudesse seguir os seus preceitos, a maneira de caminhar, para que a gente pudesse, no tanto que a gente caminha de acordo com a palavra dele, em contato com o Espírito Santo, em contato com a sua palavra, a gente cresce e é curado ao mesmo tempo. Então muitas vezes a gente busca cura instantânea, fazendo joguinhos dentro da palavra de Deus, buscando fazer conexões, ou então montagem de um quebra-cabeça, tentando fazer que aquilo nos traga suporte ou confiança para aquilo que são as nossas vontades, quando na verdade a gente, lendo a palavra de Deus, através da revelação do Espírito Santo, a gente tem que entender aquilo que é a vontade de Deus para nossas vidas e nos submetermos à vontade dele, caminharmos de acordo com aquilo que ele planejou para a gente. Há muito tempo. E olha, irmãos, não falha. A palavra de Deus não falha. Assim como lá quando Jesus saiu do barco, começou a tempestade, os discípulos ficaram todos desesperados, porque vinha a tempestade, de repente aquele vulto apareceu no meio do mar, e Pedro olhou para Jesus e falou assim: me dá uma palavra, Senhor, se és tu, como diz lá em Mateus 14, 28, e disse Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então apenas com uma palavra de Deus, a palavra de Jesus, Pedro andou sobre as águas. E o que nos mostra isso, né? A palavra de Deus, né? O que nos mostra essa situação de Pedro andar sobre as águas, as circunstâncias do mar revolto, as circunstâncias dali da tempestade, que Jesus estava ali sobre as águas, não afetavam Jesus. Jesus estava, em nenhum momento fala que Jesus ali no meio da tempestade ele andava com dificuldade, ou que ele tinha que empurrar o vento, mas não. A ventania, Jesus estava andando lá, né? Isso é interessante demais, porque em nenhum momento as circunstâncias do mar revolto, para mim, assim, quando eu imagino um mar revolto, eu imagino ondas vindo e
cobrindo o barco subia e descia, e Jesus, a Bíblia fala que Jesus caminhava, né, sobre as águas, caminhava, não corria, não se esforçava, ele apenas caminhava. Se as circunstâncias não afetam a Jesus Cristo, não afetaram a Jesus Cristo, não afetam a Jesus Cristo, será que a gente deveria deixar que as circunstâncias afetassem as nossas vidas em buscar a sua palavra? Será que, olhando para as circunstâncias apenas, será que a gente tem obedecido o chamado de Deus, a palavra de Deus que diz: vem, caminha sobre as águas? Nós somos chamados a adorar o Pai numa adoração pessoal cheia de louvor pelo que Ele fez e pelo que Ele fará. Então, amigos, quando a gente não entra em contato com essa palavra, quando a gente não tem a leitura diária da Bíblia, quando a gente não busca andar segundo aquilo que a palavra de Deus diz, não estamos em contato com a palavra de vida, é como se a gente simplesmente dissesse para Deus: não, Deus, eu não quero ser o seu amigo, não quero nem te conhecer, e muito menos quero que você me conheça. É como se você... Hoje a gente teve um almoço muito gostoso, e vou dar um exemplo aqui. Se eu não conhecesse a Thalita e não soubesse que ela é vegetariana, e convido ela para um jantar na minha casa, e eu preparo o jantar, e eu faço só carne, pastel, fritura, e não conheço a Thalita, e ela chega em casa para jantar e vê toda aquela comida, o que ela vai fazer? Talvez ela coma por educação, né? Mas se eu conheço a Thalita, se eu converso com a Thalita, se eu estou em contato com a Thalita todos os dias, eu sei que eu tenho que preparar uma saladinha para ela. Eu sei que eu tenho que preparar uma comida saudável, vegetariana, porque eu sei que ela não come a comida gorda. Eu sei que ela não come a carne. E a mesma coisa com a palavra, irmãos. Como que a gente pode oferecer algo para Deus das nossas vidas, se a gente não conhece aquilo que é a vontade de Deus? Como a gente pode convidar a Deus para entrar nas nossas vidas e vir fazer morada no nosso coração, se a gente não conhece e não entende a vontade de Deus? E a gente não se deixa conhecer por Ele também. Assim, então, vivemos numa relação impessoal com Deus. É como adorar uma imagem. Nós temos a palavra de Deus, a Bíblia. Eu falo, tem a casa da minha avó é uma católica fervorosa, daquelas que tem a foto do Papa na sala, e a Bíblia está lá, sempre aberta no Salmo 91. E ela passa na frente da Bíblia, faz a reverência para a Bíblia, e anda. Aquilo é um objeto. A palavra de Deus, se você não entra em contato com ela, se você não se deixa influenciar, ela é apenas um objeto de adoração e imagem. E eu acho, lendo a palavra de Deus, eu descobri que Deus, Ele gosta de imagens. Foi Deus que criou as imagens. Tanto que lá em Gênesis fala que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. O que Deus não se agrada é de imagens feitas por mãos humanas. Assim como Ele diz lá em Gênesis 1, 26, Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move toda a terra. O Senhor é o Deus criador das imagens. Ele fala para o povo através das imagens. A Bíblia é um grande livro de imagens. Eu comparo a Bíblia com um grande álbum de fotografias. Você abre a primeira página do álbum, você consegue ver a foto da criação, de Deus fazendo os oceanos, os mares. Aí você passa mais um pouquinho para frente, você vê o povo deixando o Egito, aquela foto dos portões do Egito se abrindo, e o povo, e Moisés assim, ó, foto no Facebook. Mais um pouquinho mais para frente, você vê um neném nascendo numa manjedoura, uma foto do pai e a mãe e seu filho ali na manjedoura. Um
pouquinho mais para frente, você vê outra foto de uma mesa, de um banquete, Jesus servindo seus discípulos, tirando foto ali com Pedro. E aí você vai andando mais um pouquinho, tem ali uma outra foto, que já é uma foto agradável, que é ali a foto de Jesus pregado na cruz, todo cheio de sangue. E que saudade dá, né, irmãos, quando você olha um álbum de fotografia. Que saudade. Então, às vezes Deus levou o povo para o exílio para que o povo sentisse saudade do que eles viviam quando eles estavam na presença de Deus. E quando a gente lê a palavra de Deus, eu não consigo ter nenhum outro sentimento que não seja saudade. Saudade daquilo que Deus pode fazer e fez. Porque uma vez que nós somos todos criaturas de Deus, viemos de Deus, se a gente não está conectado com Deus, a gente está longe dele. E aí, essa angústia que a gente sente dentro do nosso peito, no nosso coração, nada mais é que saudade. Saudade daquele que nos criou, de estar perto daquele que nos quer bem. A palavra de Deus diz que ela toda se encerra nela mesma. Porque a palavra, essa palavra que é viva, ela foi escrita e testificada com sangue. Desde a fundação do mundo, passando pelas leis de Moisés, tudo se converge para o verbo que se fez carne. Isso está escrito lá em 1 João 1,14. Irmãos, a gente tem vivido dias difíceis onde o mundo tem se esfriado cada vez mais. As pessoas estão cada vez numa busca enlouquecida por resultados. E a igreja tem se envolvido também nisso, em busca de resultados. A igreja tem feito alianças que não edificam o reino de Deus. E eu queria compartilhar uma historinha com vocês. Certa vez existia um piloto de avião, e ele era piloto desses de jatinho, esses aviões menores, e ele tinha acabado de fazer a manutenção no avião dele, e ele precisava fazer umas horas de voo, se eu não me engano 30 ou 40 horas de voo, para que o avião pudesse ter o certificado de que realmente estava consertado. E esse piloto, ele tinha um amigo seminarista, e ele ligou para esse amigo e falou: olha, estou precisando cumprir umas horas de voo, você não quer dar um passeio de avião comigo? Ele falou: eu quero, inclusive eu vou chamar um amigo meu de uma outra cidade e vamos nós três. Tudo bem. Então esse cara saiu do aeroporto, foi para uma outra cidade vizinha, pegou esse seminarista, e no caminho para pegar outro amigo, eles combinaram que iam pregar uma peça nesse outro cara. E eles foram lá pegar esse cara e decolaram. E a uma certa altura, o piloto do avião desligou uma das turbinas e começou: ai meu Deus, o que a gente vai fazer? O avião vai cair, nós vamos todos morrer. E aí o seminarista olhou para ele e falou assim: mas tem outra turbina, dá para pousar. Tudo bem, aí passou. Dali mais um pouco para frente, o piloto do avião desligou a outra turbina. Agora não tem mais chance, nós vamos cair. E os dois ali, tentando pregar uma peça no amigo, um olhava para o outro, o que a gente fazer? Os dois olharam para o terceiro amigo e perguntaram: e aí, o que a gente faz? Ele olhou para os dois, balançou o ombro e falou: o avião não é meu mesmo. Não é o meu mesmo esse avião. Muitas vezes, amados, a gente tem agido igualzinho esse terceiro homem do avião. A gente está num avião, está em queda livre, conhecedores da palavra de Deus. A gente tem balançado o ombro e falado: esse avião não é meu mesmo.
Todos estamos no mesmo avião, indo para a mesma direção. E o único que pode salvar a gente da queda é Jesus Cristo, revelado na palavra de Deus. Para aqueles que buscam intimidade com Deus, sua palavra é sabedoria. Porém, para aqueles que rechaçam o entendimento do Espírito, a palavra se torna uma maldição. A palavra de Deus diz lá em Oséias que quem é sábio para que entenda essas coisas, e quem é prudente para que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores nela cairão. A responsabilidade era minha. E quando eu falo que a responsabilidade é minha, eu estendo isso para a igreja. Estendo isso para a igreja porque nós somos a igreja de Cristo, onde Ele revela a palavra. E todos temos livre acesso a essa palavra. O mesmo Espírito que estava sobre os discípulos está sobre nós. É o mesmo Espírito que estava lá, o Espírito de Deus que entrou em Sansão. Essa semana a gente esteve compartilhando no nosso PG sobre o Salmo 119, que é o salmo mais lindo da Bíblia, onde Davi ali se expõe, e um dos pedidos que ele faz, que me chamou muita atenção, é para que Deus escancarasse a palavra dele, para que ele pudesse ver e pudesse testemunhar. E que, uma vez conhecendo a palavra de Deus, nem mesmo no escuro ele tropeçaria. Olha que lindo isso. Nem mesmo no escuro ele tropeçaria, porque lâmpada para os pés dele seria a palavra de Deus. Então, irmãos, clamemos a Deus que, em sua grande misericórdia, Ele nos desperte o desejo de mergulhar no mais profundo da sua palavra, e que ela se torne em vida por meio daquele que a tem em abundância e que nos dá o crescimento em Cristo Jesus. Porque, ao mesmo tempo que a gente está em contato com essa palavra de vida, sem a revelação do Espírito Santo, sem o crescimento que Ele nos dá, a gente não vai para lugar nenhum. Então eu queria pôr esse desafio e testemunhar sobre a minha vida, o que eu tenho feito, o que eu tenho vivido com Deus, de oração, jejum e leitura da palavra. Que o direcionamento, a vontade de falar, Ele vai fazer crescer, Ele vai dar o treinamento, Ele vai capacitar cada um aqui. A gente cantou a canção que fala lá em Ezequiel das águas profundas, né? Que quanto mais o profeta ia se afastando do templo, mais as águas iam ficando profundas, mais ele ia... Deus falou muito comigo nesse texto que a gente precisa se afastar um pouco disso aqui que é o templo, porque a gente vai ser abençoado de verdade lá fora. Quanto mais a gente se afastar do templo, vem para o templo, recebe de Deus, recebe da palavra, leitura da Bíblia, se afasta, leva com você essa palavra, vai para o meio do povo, que é lá que estão os necessitados, as pessoas sedentas. E a palavra de Deus diz que você é abençoado na medida que você abençoa. E o crescimento da palavra, do entendimento das coisas de Deus, também vem quando você está em contato com aqueles que estão sedentos pela palavra de Deus. Porque é ali que você vai exercitar. É no meio deles que você vai cumprir aquilo que Deus ordenou para a gente, que é o íntimo. A
gente não pode ser egoísta, como o personagem do filme falou. O personagem principal, o Eli, ele conhecia a Bíblia de cor. Tem uma certa altura do filme que tem uma personagem com ele ali e ela questiona ele: você tão preocupado com esse livro aí, vejo você sempre lendo esse livro, mas você não fala nada para ninguém. Fala alguma coisa para mim. Ele começa a citar um salmo. Então eu quero desafiar a igreja também a não só buscar o entendimento, mas ter forças e coragem para compartilhar essa palavra. Experimentar o crescimento de Deus, o crescimento do Espírito sobre a sua vida. Fico imaginando o quanto foi difícil para Deus, para que Ele coubesse em algumas páginas, né? Que Ele, tão grande, tão grandiosa era a sua glória, que Ele, por sua vontade, Ele decidiu se apequenar e se fez homem, se fez carne para andar no meio da gente. E Ele vive ainda no meio da gente. E Ele quer se manifestar através da gente. E somente através da palavra, somente através do conhecimento da vida desse que foi santo, que se apequenou e se fez maldição por escolha, Ele se diminuiu. Assim como diz lá em Filipenses 2, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhantes aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Que a gente possa ser incomodado pelo Espírito Santo essa noite, a buscar na fonte, para poder levar para aqueles que estão sedentos, necessitados dessa palavra da vida transformadora. Amém? A gente tem tanta facilidade em ter contato com a palavra de Deus e muitas vezes a gente não escolhe, né? não quer ter contato com a palavra de Deus. E eu queria terminar com mais um videozinho para ilustrar quão a felicidade que é de algumas pessoas em receberem a palavra de Deus.感谢神啊！感谢神，我们太需要了。当我看到这本书，或者看到了那些帮助我们的弟兄姊妹，他们的血和力量回来了，这是我们这个时候最需要的。这是我们最需要的。É o único livro que verdadeiramente a gente precisava. Foi a palavra daquela irmã. Então, um momento de oração, falar com Deus. Pai, nos perdoe, Deus. Nos perdoe, ó Deus, porque muitas vezes, ó Pai,
a gente tem negligenciado, Pai, aquilo que o Senhor tem nos ordenado, Pai. Deus, a Tua palavra diz que os anjos gemem, Pai, os anjos querem muito, Deus, pregar a Tua palavra, Deus, mas o Senhor deu esse trabalho para a gente, Pai. Deus, desperta nos nossos corações, Senhor, a vontade, Pai. Desperta, Senhor, o desejo, ó Deus, de estar em contato contigo, Pai. Para que a gente aprenda, Senhor, a ouvir a Tua voz, Senhor. Para que a gente aprenda, Pai, a ler, Senhor. A ler e entender, ó Pai. E ver, ó Deus, o quanto o Senhor fez, o quanto o Senhor está fazendo e o quanto o Senhor fará, ó Pai. Através daqueles que se dispõem, Pai. Ó Deus, que a nossa vontade, Pai, se torne a Sua vontade, Pai. Que os nossos desejos, ó Pai, sejam primeiro em Te agradar, ó Pai. Revela-nos, Senhor. Revela-nos, Senhor, através da Tua santa palavra, Pai. Aquilo que é a Tua vontade, Pai. Dá-nos coragem, ó Deus, de abrir a nossa boca. A gente tem aberto a boca para falar de tantas coisas, Deus. Por que, Deus, na hora de falar da Tua palavra, que a gente diz que transformou a nossa vida, a gente tem tanta dificuldade, Senhor. Liberta-nos, Pai, de todo sofisma, Deus, de toda religiosidade, Pai. Que a gente possa nos tornar, a gente possa ser testemunho vivo, Deus, daquele que tem transformado as nossas vidas. Que o nosso caminhar, Pai, através da Tua capacitação, Deus, possa fazer que a gente, com a nossa vida, escreva salmos, Pai, louvor a Ti, Deus. Que as pessoas enxerguem, Pai, na nossa vida, no nosso caminhar, Deus, a Tua mão escrevendo, Pai, novas histórias, Deus. Com o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre a Tua igreja, Pai. Transformação de vida, Senhor. Levanta pessoas dispostas, ó Pai, a estarem dispostas, compromissadas, ó Pai, com o Teu reino, Senhor Deus. O trabalho é grande, Deus. Nós sabemos disso, Pai. Dá-nos força, Deus. Dá-nos força para prosseguir, ó Deus. Dá-nos força, ó Deus, para caminharmos, ó Pai, em direção à cruz. Que o Teu nome seja exaltado, Pai, em todo tempo, Deus. Que a expressão do Teu amor, Senhor, possa ser vista, Pai, através das nossas atitudes, Pai. Que o Teu nome seja glorificado, Pai, em todo tempo, Deus. Ser com cada um aqui essa noite, Pai. Visita, Deus, com o Teu espírito de sabedoria, Senhor, o Teu espírito de entendimento, Deus, para que a Tua revelação chegue, Pai, a cada um, ó Deus. E a Sua maneira, Senhor, a Sua maneira, Pai, como o Senhor criou cada um aqui, Pai. A Tua palavra seja pregada, Deus. Que o Teu nome cresça, Pai, cada dia mais, Pai, dentro da igreja, Deus. Cresça ao ponto de que não caiba mais, Senhor,
e começa a afetar, Senhor, os que estão à volta, Deus. Assim como foi na igreja primitiva, Senhor. Que as pessoas se identificavam, Pai, com alegria, Senhor, com amor, daqueles que estavam ali, ó Pai, vendo como um só motivo, Deus. Quero agradecer o Teu nome, Senhor. Fazer conhecido o nome de Jesus Cristo, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Cria as oportunidades, ó Pai, nas nossas vidas, ó Pai. Onde quer que a gente vá, Senhor. Coloque as pessoas, ó Pai, nas nossas vidas, ó Pai, para que a gente possa fazer diferença na vida delas, ó Deus. Eu sei que muitos de nós, ó Pai, têm dificuldade em falar, ó Deus. Muitos de nós não conseguem dar aquele primeiro passo, a primeira palavra, Senhor Deus. Mas eu sei que o Senhor é um Deus criativo, Pai, na sua multiforma, Senhor. Eu sei que se a gente se expuser nas suas mãos, ó Pai, o Senhor vai encontrar uma forma de que a gente seja frutífero e eficaz no Teu reino, Pai. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos revele, ó Pai, qual é o nosso papel, Senhor Deus. Além de fazer o nome de Jesus Cristo conhecido, mas de que maneira, Senhor, o Senhor quer que a gente faça isso, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem sido um Deus que não tem poupado esforços, Pai. Um Deus que está em movimento sempre, Pai. Teu Espírito está sempre se movimentando, buscando aqueles que estão dispostos a trabalhar no Teu reino. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Senhor Deus. Tua palavra que tem transformado nações, ó Pai. Tem transformado vidas, Senhor Deus. Assim como transformou a minha. Te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus, que nos reunimos aqui essa noite, Pai, e oramos.